Olá, meu nome é Iago de Souza Marconi, sou estudante do quarto ano do curso de Direito do Centro Universitário de Bauru, mantido pela Instituição Toledo de Ensino. O trabalho que apresento hoje para os senhores foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Luiz Nunes Pegoraro e tem como tema o direito à educação na pandemia provocada pelo novo coronavírus, flagrante de desigualdade social e ineficácia estatal. O principal objetivo do trabalho é demonstrar que, com uma abordagem hermenêutica diferente acerca dos direitos fundamentais e humanos previstos na Constituição Federal, é possível garantir a sua eficiência e a sua eficácia no plano fático. Então, a análise parte de um pressuposto triplo, da mesma forma como a base do direito, ou seja, filosófico, sociológico e dogmático. Para que a análise seja completa, nós nos valemos de algumas teorias, como, por exemplo, a teoria do neoconstitucionalismo, a teoria do agir comunicativo e a teoria dos direitos fundamentais da argumentação jurídica. Entre os autores podem ser citados Max Muller, Jürgen Habermas e Robert Alexy. Inicialmente, o quadro fático que se mostra tendo a pandemia provocada pelo novo coronavírus, principalmente no estado brasileiro, como um flagrante dessa desigualdade no atendimento à educação. A educação ela é base da integração de qualquer cidadão na sociedade. Isso vem descrito principalmente na Constituição Federal. A primeira característica que surge nesse ponto é que, com a pandemia provocada pela Covid-19, a educação começou a ser principalmente educação à distância, quando não foram paralisados os cursos, sejam eles da educação básica ou até mesmo da educação superior. Então, o que já era difícil, ou seja, um país com taxas de analfabetismo funcional que de certa forma saltam aos olhos, torna-se ainda mais complicado com uma educação deficiente, uma prestação ineficiente, principalmente porque ela vem atrelada a outros fatores, como dificuldade no acesso à internet, dificuldade de acesso a meios para acessar a internet, como telefones, celulares, computadores e diversos outros aparatos que permitem um acesso regular. Então, o que nós temos que entender, em primeiro lugar, é que o direito à educação é um direito fundamental, um direito humano, previsto constitucionalmente e está atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Os princípios na Constituição de 1988 ganharam uma visibilidade muito maior, principalmente porque nós nos filiamos à teoria do neoconstitucionalismo, explicado na pesquisa, em que essa carga axiológica e principiológica das normas mais abstratas tem tanta efetividade quanto as regras. Não se pode desprezar os princípios como meros balizadores do sistema. Não, eles devem interferir realmente no plano fático. E por mais que às vezes correspondam um conteúdo moral, esse não se confunde com a moral. Inclusive, esse é um dos pressupostos de uma das características do neoconstitucionalismo. É como se fosse uma interligação com alguns pontos do ius naturalismo, mas de forma alguma longe disso de ser confundido com este. O neoconstitucionalismo ele tem como característica, sim, a inclusão de alguns elementos morais no seio do ordenamento jurídico, mas esses elementos morais ganham um novo significado ao serem inseridos no ordenamento jurídico, porque passam a ser normas. E essas normas dependem de efetividade. Não somente da classificação das normas, como diria José Afonso da Silva, as normas de eficácia plena, elas também necessitam de ações e cobranças por parte da população para que o Estado as efetive, já que o texto não é por si só algo que influi na realidade. Então, para que essas normas, também enxergadas como verdadeiramente passíveis de efetividade, possam ser realmente eficazes, é preciso que tenhamos uma medida de sua concretização. E essa medida é encontrada na teoria do agir comunicativo, balizada, por assim dizer, pela teoria dos direitos fundamentais da argumentação jurídica de Robert Alexy. Então, Jürgen Habermas vem nos trazer que a racionalidade é ponto fundamental para a modernidade. De forma geral, nós podemos
atrelar a racionalidade de uma norma à sua pretensão de efetividade. Inicialmente, sua pretensão de validade, posteriormente de efetividade, como propõe a pesquisa. Mas um ponto deve ser ressalvado na teoria do agir comunicativo. Habermas, como bem apontado por Alexis, transporta a verdade do empírico para o consenso. Então, a teoria da verdade consensual, adotada por Habermas, pode trazer uma insegurança dos institutos jurídicos, principalmente porque a modernidade que se instaura, e até relembrando o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, é uma modernidade líquida. Então, há a liquefação dos paradigmas, há a remodelação dos paradigmas que, por si só, já gera insegurança e acaba transmitindo para o direito o papel de manter as ordens estáveis. Então, com tudo estável, é possível desenvolver uma atividade estatal plena. O que uma teoria consensual poderia gerar a inércia, que, por sua vez, garante a inefetividade dos direitos humanos, nesse caso, o direito à educação. A saída encontrada é que a verdade ela seja transmitida de modo como correspondência, não como consenso. É preciso que haja uma correspondência fática, então viés sociológico, e que demonstre a inefetividade e inércia do Estado na prestação desse direito, no caso, o direito à educação. Por meio dessa não correspondência, é que pode a população, por meio de ADPF, ou até mesmo, como nós pretendemos, o constitucionalismo cooperativo, o federalismo cooperativo, ou, em último caso, o estado de coisas inconstitucional, remediar essa situação. Então, as soluções que nós encontramos, além da situação teórica, dessa solução doutrinária a respeito do neoconstitucionalismo e o sopesamento da teoria do agir comunicativo com a teoria da argumentação jurídica e dos direitos fundamentais, é o estímulo do federalismo cooperativo, então que os entes federados tenham um verdadeiro diálogo, lembrando a teoria do agir comunicativo, um agir dialógico no sentido de cooperar para a execução de políticas públicas voltadas à efetivação do direito à educação, ou, em um último caso, o estado de coisas inconstitucional. Ao nosso entender, nesse caso, o constitucionalismo cooperativo tem sido mais proveitoso e não se enxerga ainda a possibilidade de aplicação do estado de coisas inconstitucional, dado que seus pressupostos ainda não foram ocupados. Mas cabe a nós, enquanto população, nos atentarmos para o plano fático e como o Estado desenvolve a sua ação, principalmente agora durante a pandemia, e não relaxar a vigilância depois disso, para que, dependendo do caso, a Corte seja provocada para a declaração de um estado de coisas inconstitucional ou um instituto cogente semelhante. Basicamente, essa ideia é transmitida pela pesquisa, alguns resultados alcançados. Muito obrigado. Eu sou o professor Luiz Nunes Pegoraro, eu estou na coordenação do curso de Direito do Centro Universitário de Bauru, mantido pela Instituição Toledo de Ensino. E como perceberam há pouco pela apresentação do aluno Iago de Souza Marconi, abordamos aqui o direito à educação na pandemia do coronavírus. Ou seja, pretendemos demonstrar a flagrante desigualdade social e a ineficácia do Estado em lidar com a educação na pandemia. Dessa forma, partimos do raciocínio que o direito à educação é um direito humano primário. É um fator integrador do sujeito na comunidade e sempre ligado ao princípio democrático. Precisamos lembrar que os estados eles vêm se forçados a não paralisar a educação sob pena de afetar toda uma geração.